partir de agora, toda a região está interligada pela notícia. Jornal Regional. A cobertura dos principais acontecimentos em toda a região, com uma análise crítica, mais imparcial. No ar, Jornal Regional. Olá, muito bem, muito bom dia Olímpia, bom dia região, bom dia Brasil, bom dia terráqueos, bom dia humanos, como diz Siqueira Júnior. Está começando mais uma edição do nosso Jornal Regional, agora são 11 horas e 18 minutos, 11h18, na capital nacional do folclore. Muito prazer, eu sou Kleber Luiz e estamos juntos e misturados aqui, mais uma vez pela Rádio Difusora AM de Olímpia, para você ouvinte raiz do rádio brasileiro, que continua nos acompanhando pelo AM, o meu muito obrigado, seja muito bem-vindo, 1490 kHz para toda a nossa região. Essa é a Difusora há 74 anos no ar, levando muita informação para você, viu? E olha, a Difusora, ela é igual vinho, viu? Um caso raro, quanto mais o tempo passa, mais gostosa ela fica. Ei, Difusora, e tá moderna, viu? Estamos aí na internet, estamos no WhatsApp, tem o WhatsApp da Difusora. Coloca na tela aí o WhatsApp pra gente, é o 17-3280-6603. É o mesmo número do telefone, você usa para ligar pra gente também, né? Para deixar a sua sugestão de reportagem, o WhatsApp também. Você liga e manda mensagem pelo WhatsApp, mensagem de texto, tá bom? Se quiser participar agora durante o programa, pelo WhatsApp, eu peço que mande mensagem de texto. Quando for fora do horário do programa, pode ser áudio. É que se for alguma coisa urgente, que você queira que eu fale agora, é mais fácil ler do que parar para ouvir o seu áudio. Como é que eu coloco um áudio no ar antes de ouvir, né? Aí alguém cobrando pensão, alguma coisa assim, não vai ficar legal. Então você pode mandar por escrito, que é mais fácil, tá bom? Bom, e além disso tem outros meios de acompanhar o nosso Jornal Regional também, né? Dei as boas-vindas para você da Rádio Difusora, mas a gente não pode esquecer de você, internauta, da Nativa FM 88.5. A Nativa é muito mais informação, meu muito obrigado. Você da Band FM 95.9 também, chega mais aqui, deixa eu te dar um abraço aí, muito bem. Para você que está nos acompanhando pela Se Liga TV, pelo YouTube, pelo Instagram, ufa, quantas formas de acompanhar o Jornal Regional, então vem comigo, fica aqui juntinho até meio-dia, uma hora direto, sem intervalo comercial, sem parar pra nada e com muita informação, opinião também. A gente briga por você, tem a sua sugestão de reportagem, a sua participação, por isso que esse programa é o sucesso que é. E claro, antes da gente começar pra valer, já vou te passar daqui a pouquinho os destaques de hoje, quais são os principais assuntos que nós vamos abordar aqui no nosso Jornal Regional, mas eu convido você a compartilhar, é muito fácil, não custa nada, mete o dedo aí no botão para compartilhar e vamos espalhar informação também para todo mundo que está acompanhando a gente, tá bom? E vamos nessa! Começar com os destaques de hoje aqui no nosso Jornal Regional. Primeiro, uma boa notícia, né? O número de recuperados aqui em Olímpia da Covid-19 dessa vez foi maior do que o número de pessoas com casos positivos confirmados. O número de confirmados ativos vem caindo, o número de suspeitos também está apresentando uma diminuição. Será essa luz no fim do túnel? Ontem a gente viu que nos Estados Unidos, em grupos ao ar livre, o uso de máscara já é facultativo, desde que todos estejam vacinados. Será que aqui no Brasil logo isso vai acontecer? Se for um dos critérios, se for a vacinação, nós vamos mostrar neste programa de hoje também que a situação está complicada, viu? Nós vamos abordar esse assunto aqui no nosso Jornal Regional. Mas a notícia boa, pelo menos essa diminuição no número de novos casos, também no número de suspeitos, isso é muito bom. Daqui a pouquinho a gente traz o boletim completo para você aqui no nosso Jornal Regional. Aquelas notícias que a gente há um ano está sonhando poder passar para vocês, parece que estão começando a surgir, ainda bem, mas a gente continua fazendo sempre aquela observação. Não descuide, não é porque a gente está trazendo essas boas notícias aqui que a pandemia acabou de vez. Vamos continuar nos cuidando para que logo, logo a gente passe por tudo isso. Que quando eu falo de luz no fim do túnel, a gente tem que tomar cuidado para não ser um trem vindo para passar por cima da gente, tá bom? Bom, além disso, também a gente tem as informações policiais, tem quadrilha que aplicava golpe aqui em Olímpia, que já foi presa, agora teve a prisão preventiva confirmada, decretada, advogado vai tentar entrar com habeas corpus, depois a gente fala a respeito disso. Lá em Cajubi, 2 rodaram por tráfico de drogas, eles foram buscar drogas lá em Bebedouro para revender em Cajubi, a polícia pegou, a casa caiu. A gente traz essas informações também para você daqui a pouquinho aqui no nosso Jornal Regional. Como eu falei sobre a vacinação, tá uma novela. O Instituto Butantan
está tentando aí autorização para teste em humanos com a Butanvac, vacina com a tecnologia lá dos Estados Unidos, mas que o Butantan é detentor. A Anvisa está dizendo que está faltando alguns documentos. Mas ainda falando sobre vacinação, nós temos aqui uma informação que chegou que eu fiquei assim, estarrecido. A gente já sabia a falta de vontade do governo em relação à vacinação, mas eu não imaginava que ia ser desse tamanho. A CPI da Covid-19 já tem conhecimento de pelo menos 11 ofertas de vacinas desde o meio do ano passado que foram simplesmente ignoradas pelo governo federal. 11 ofertas. Já era para a gente estar vacinando muito mais gente, até porque o ritmo de vacinação aqui ainda na nossa região, embora tenha um atraso de um dia ou dois para a segunda dose em alguns municípios, aqui ainda está tranquilo. Mas quando a gente fala em sul do país, em Nordeste, lá está travancando para a segunda dose, faltando vacina. E saber que a gente dispensou 11 ofertas de vacina, o mundo todo querendo vacina, e o Brasil ignorando, é revoltante, né? É muito triste. Bom, além desses assuntos, nós vamos falar também que hoje o presidente Jair Bolsonaro, ele editou aí, publicou uma medida provisória. Lembra aquele programa do ano passado para preservação do emprego, que tinha redução de jornada, de salário? O governo renovou praticamente a mesma medida provisória para este ano. Daqui a pouco a gente tem direto de Brasília todos os detalhes de como ficou também importante para você, empresário, para você, né, patrão, e para você que é funcionário também, saber quais são essas novas regras. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes e, claro, tem a sua participação com a gente aqui também no Jornal Regional, tem as notícias aqui de Olímpia, enfim, a gente vai conversando, vai batendo um papo, você já vai deixando o seu comentário pra gente aí na live que eu vou lendo, inclusive agora já vamos ver os primeiros comentários, porque assim que a gente entra no ar o pessoal já começa a comentar, o pessoal já fala com a gente. Vamos ler rapidinho só alguns comentários antes da gente seguir. Maria José Nunes Barata tá aqui com a gente, valeu Maria, bom dia! Ângelo Fernê, bom dia também, Aparecida Benedita Bido também, valeu! Marleide Barbosa Cardoso, bom dia, valeu. A Carmen Lúcia está perguntando se a vacina é lá no Barracão da Fé Nossa, é lá no Salão da Fé Nossa, sim. Falando sobre vacina, vale o alerta, né? Lembrar você de 63 anos já, né? Começa hoje, então, hoje é quarta, né? É hoje, né? Começa hoje a vacinação de idosos com 63 anos, que inclusive nós abordamos isso aqui no programa de ontem, mas vamos lembrar a respeito dessa vacinação, porque a imunização para os moradores com 63 anos começa hoje até às 4 da tarde. Começou às 8 da manhã, vai até às 4 da tarde. São 560 doses da AstraZeneca que foram enviadas aqui para a Olímpia para essa faixa etária. E lembrando que a aplicação, então, é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde nos postos de vacinação aqui em Olímpia, que são drive-thru do Recinto do Folclore e o Salão da Fé Nossa. Então quem tiver de carro pode ir lá no Recinto do Folclore, tem o drive-thru, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Ou então, se você não tiver carro, quiser ir num posto fixo de vacinação ali, é no Salão da Fé Nossa, ali na Floriano Peixoto, tá bom? Hoje, vacinação, então, de idosos com 63 anos, primeira dose. Lembrando que também está sendo aplicada a segunda dose em idosos com 68 anos. Atenção, idosos com 68 anos, chegou a hora de tomar a segunda dose. Quem já tomou a primeira há 21 dias, importante completar o ciclo de vacinação para ficar imunizado, viu? Então, vocês que vão receber a segunda dose, idosos de 68 anos, devem procurar o drive-thru da Avenida dos Olimpienses e o Salão da Fé Nossa, também no mesmo horário, das 8 da manhã às 4 da tarde. Lembrando que tem que apresentar o cartão de vacinação da primeira dose, aí, quem for para a segunda dose, tá certo? E a previsão é para abrir a etapa de vacinação para pessoas entre 60 e 62 anos, no dia 6 de maio, tá? Se não houver nenhuma antecipação, acredito que atraso não vai ocorrer, mas se não houver uma antecipação, a previsão é vacinar pessoas com idades entre 60 e 62 anos a partir do dia 6 de maio. Já temos uma data, então, estabelecida, 6 de maio, todo mundo contando nos dedos, de olho na folhinha, de olho no calendário, né, para saber qual é a hora de levar lá a agulhada. Bom, Eide Vieira está aqui com a gente, valeu Eide, Geise Moro também, João Ferrante, a Rose Santos, bom dia,
Jorge Paulo Santos Fonseca também está aqui com a gente, valeu, meu muito obrigado. Maria José Nunes Barata também, valeu, viu, gente? Vai compartilhando o vídeo, pessoal, vamos compartilhar, todo mundo aí compartilhando, a gente pelo menos dobra a nossa audiência. Vamos espalhar a informação para os 4 cantos da nossa região, do Brasil e do mundo também, afinal a gente não fica só com os assuntos aqui de Olímpia, a gente fala da região e a gente fala de assuntos nacionais também que de alguma forma vão impactar na nossa vida aqui em Olímpia, tá bom? Vamos falar agora rapidinho do setor policial, depois a gente volta com mais assuntos de vacinação, de pandemia e outros temas também aqui no nosso Jornal Regional, porque foram decretadas as prisões preventivas, coloca na velocidade 5 para nós, de 5 integrantes. Só um minutinho, Reginaldo, para aí. Gente, quem tá vendo pela televisão nem tem problema. Quando eu falo pelo rádio, eu falo, coloca na velocidade 5. Rádio, ninguém entende, vai achar que eu tô dançando o CREO aqui, né? CREO, não, calma, né? Como que é? Velocidade 5 do CREO, qual que seria, Reginaldo? Ainda bem que a câmera não chega ainda no quadril aqui. Bom, quando eu falo a velocidade 5, viu, gente? Não vai achar que eu tô aqui, CREO, não. Velocidade 5 é que tem o TP, teleprompter, aqui, qualquer dia eu mostro para vocês. Algumas coisas, claro, a gente vai de cabeça, nem tudo a gente lembra, então tem a colinha que fica aqui na minha frente e o Reginaldo vai passando para eu ler, né? E aí a velocidade 5 é a que eu consigo ler com mais facilidade, não é nem devagar demais, nem muito rápido, né? É bom explicar, porque quem está em casa ouvindo o rádio, eu falo, Reginaldo, eu vou falando, você coloca aqui na velocidade 5. Não ficou muito bom, então vamos deixar tudo explicado nos mínimos detalhes. Vamos lá então, ó. A Justiça decretou, então, a prisão preventiva de 5 integrantes de uma quadrilha presa em Olímpia aplicando golpes. Os 5, eles, além de aplicar golpes, de enganar as pessoas, eles furtavam envelopes de caixa eletrônicos, eles pescavam o envelope lá no caixa. Eles foram detidos pela polícia de Olímpia, mas, além disso, já tinham agido em Rio Preto, Jales, Marília, várias cidades da região. Eles foram presos aqui na Praça Rui Barbosa, perto do Bradesco, na semana passada. Uma vítima prestou queixa, esse grupo é da capital paulista, eles vieram aqui para o interior só para aplicar golpes e pescar os envelopes nos caixas eletrônicos. 5 foram presos em Olímpia e 2 em Jales, no domingo, dia 18. Eles foram levados para o plantão policial em Barretos, mas agora a prisão preventiva confirmada e os advogados estão entrando com pedido de habeas corpus, né? Para relembrar, a quadrilha foi presa aqui em Olímpia, na Praça Rui Barbosa, como eu disse, ali perto do Bradesco, no dia 18. A polícia identificou que eles estavam aplicando golpes em usuários de caixas eletrônicos. Mas apenas uma vítima aqui de Olímpia prestou queixa. Trata-se de um senhor de 66 anos, morador no Tropical, que perdeu R$ 2.500 no golpe. Eles sacaram R$ 2.500 da conta dele de maneira indevida. Vamos relembrar a prisão. O grupo saía da agência bancária, 2 deles foram abordados, um é o Everton Dias Marangão, de 22 anos, e o outro é o Renato Ulisses Marangão, de 30 anos. Como eu disse, todos são de São Paulo, capital paulista, vieram aqui para o interior para aplicar golpe aqui. Os policiais abordaram os 2 por conta de denúncia, eles eram parecidos, né? Tinha R$ 2.500 com eles. No veículo tinha mais R$ 4.529, cartões de crédito e diversos extratos bancários. No momento da abordagem, a vítima chegou, o olimpiense, morador do Tropical 2, e informou para os policiais que ele tinha sido induzido e aí caiu em um golpe. Ele estava lá no banco, utilizando o caixa eletrônico, atendimento automático, no Bradesco, e aí 2 dos 5 acusados chegaram abordando este homem, falando, ô senhor, aqui nesse caixa que o senhor usou, o senhor acabou de usar, está aparecendo uma mensagem aqui perguntando se o senhor quer fazer uma doação para uma igreja. Aí o cliente do banco, esse olimpiense, falou, não quero. Falei, então peraí que nós vamos cancelar a operação, porque parece que o senhor doou aqui. Aí ele falou, peraí que a gente vai ajudar o senhor. Coloca a sua senha aqui para a gente. Só que nesse momento eles sacaram o dinheiro da conta do homem. Os 5 integrantes da quadrilha foram apresentados na delegacia seccional de Barretos, onde foram autuados em flagrante e estão sendo acusados agora de estelionato, devem ser indiciados por estelionato e associação criminosa. Foi descoberto ainda que 2 integrantes da quadrilha tinham sido presos em Jales e também que um deles era especialista em furtar envelopes dos caixas eletrônicos. Ele pescava esses envelopes com uma ferramenta artesanal
e ele, inclusive, esse daí que é o especialista, já tinha voltado para São Paulo. Ele fez uma espécie de uma pinça artesanal que conseguia encaixar no recipiente do caixa eletrônico onde ficam os envelopes, ele conseguia puxar o envelope com o dinheiro do caixa. Então o cliente do banco fazia o depósito, só que o envelope não estava lá, na hora que o banco ia processar o depósito, não estava lá. É claro que se a pessoa tem um comprovante, etc e tal, tem as imagens da câmera do banco, ela consegue, né, um ressarcimento, mas dá dor de cabeça para o cliente, dá prejuízo para o banco, né, e ele, especialista em furtar caixa eletrônica. Olha, sou especialista em quê? Em pescar. Eu sou pescador profissional. Rapaz, mas o que você pega? Envelope em caixa eletrônica. Rapaz do céu, e eles agem com uma tranquilidade, né? Final de semana, entram na agência, não deve ser rápido. Eu nunca tentei pescar dinheiro de caixa eletrônica, nem quero, né? Mas não acho que não deve ser algo muito rápido assim, você já insere a ferramenta e puxa isso, deve com um jeitinho. E ninguém percebe, ninguém vê. E agora, o Reginaldo quer saber como ele desenvolveu a técnica. Você vai assistir aula em YouTube? Eu preciso de um operador aqui. Se você for preso, quem que vai rodar? Não vai ter nem como eu falar que você foi preso, porque eu não coloco o programa no ar mais. Toma atento, Reginaldo. Bom, mas como ele desenvolveu, não sei quanto tempo ele levou para desenvolver essa técnica. Então, mas como eu falei, os caixas eletrônicos, final de semana, agência bancária, eu até falava sobre isso ontem na Record, mas um outro tema, sobre furto de bicicleta em condomínio. Lá em Rio Preto eles estão entrando na garagem, pegando bicicleta e saindo tranquilamente. E aí o Nelson, meu colega lá, o Nelson Júnior, ele perguntou, né? Falou que eu achava sobre isso, se não eram os porteiros que estavam sendo displicentes, mas tem muito prédio que nem porteiro tem mais, que agora estão colocando aquela portaria remota, que fica uma câmera, você chega, toca o interfone, uma pessoa numa central a quilômetros de distância do prédio, quem vai ver você, se você for morador, ele deixa você entrar, se ele te reconhecer. Geralmente os moradores já têm uma chavinha que ele encosta lá e já consegue abrir. Se não, de lá onde ele está, ele interfona para o apartamento, fala, tem um sujeito ali embaixo querendo falar com você, entrega e tal. Tudo remoto. O porteiro não fica mais no prédio. Então, imagina uma central e às vezes esse mesmo porteiro você tem fila de espera. Eu fui fazer uma reportagem certa vez sobre a portaria eletrônica. E aí, durante a gravação, eu fui tocar o interfone, inclusive para falar com um personagem que mora no prédio que tinha portaria eletrônica. E antes de começar a gravação, eu já senti na pele como é. Eu fiquei quase uns 3 minutos esperando o porteiro falar comigo, porque ele estava atendendo o interfone de um outro edifício. Depois, quando eu falei que era da Record, falamos sobre a gravação, a gente começou a conversar e falou, então, eu demorei para te atender porque eu estava atendendo um outro prédio. Porque numa salinha ele fica com um monte de monitor na frente dele. Então, mesmo o porteiro consegue estar em 5, 6 edifícios ao mesmo tempo. Então ele não consegue ficar vendo o que está acontecendo em todos eles, ele consegue só se toca o interfone, mas não dá, impossível você ficar de olho na câmera de monitoramento de 5 edifícios. Então quando já acontece o furto, você só vai ver depois na gravação, aí você tem a imagem registrada do bandido, mas aí você não preveniu, você vai entregar para a polícia fazer a parte de repreensão ao crime, mas prevenção não tem. A mesma coisa em relação aos bancos, enche de caixa eletrônico, não fica a segurança no banco, sujeito aí o resultado. Vai lá, pesca, isso quando não tem a saidinha de banco. Eu, particularmente, faz tempo que eu não vou ao banco. Tudo que eu posso fazer, eu tento fazer pelo internet banking. Até porque eu não tenho muito dinheiro mesmo, então nem fico usando muito banco. Evito até abrir o internet banking para não chorar, passar raiva, deixa quieto. Né? Mas eu entrego, seguro na mão de Deus e vou. A hora que eu só abro uma vez por mês para pagar as contas e já quando eu termino de pagar as contas, eu nem vejo se tem saldo na conta. Sabe aquele medo de apertar? O aplicativo do Bradesco, ele tem um olhinho assim que é igual senha. Você não consegue ver o saldo. Você só vê o saldo se você clicar no olhinho para ele mostrar o saldo. Isso para mim é ótimo. Não, eu nunca olho aquilo. Eu nunca clico para ver se tem saldo lá ou não. Para quê? Passar raiva? Já não chega o que eu passo no dia a dia? Eu fico ainda abrindo conta de banco para passar raiva? Mas quando eu tinha que ir ao banco, eu morria de medo de ir ao banco à noite, final de semana, feriado. Não tem segurança nem para o usuário, para o cliente e a própria agência bancária acaba sendo lesada numa dessa, né? E aí os bandidos têm tranquilidade para ir lá, testar a ferramenta, desenvolver técnica para poder furtar. É o preço que pagam, né? Eu acho que é uma economia até burra, viu? Economizar com um vigilante, mas vira e mexe tem problema nesse sentido aí. E além disso, coloca a vida dos clientes também em risco, né? Bom, seguindo aqui então com o nosso jornal regional, pode pular isso aí que não tem tanta importância para a polícia, é uma ocorrência corriqueira.
porque agora a gente vai falar sobre tráfico de drogas. Tráfico de drogas lá em Cajobi. A casa caiu para uma dupla de Cajobi, que segundo a polícia recebeu informação, denúncia anônima, falando, ó, 2 pessoas, assim, vestidas de tal forma, num carro tal, foram para bebedouro, vão buscar droga para vender aqui em Cajobi. A polícia já ficou de olho. Quando a dupla chegou em Cajobi, foi abordada pela polícia e aí acabaram detendo o Gilberto Estevam de Melo, de 43 anos, lavrador, morador no centro de Cajobi, e o Daniel Guimarães do Prado, de 31 anos. Os 2 foram levados para Barretos. Acabaram encontrando com eles 17 pinos com cocaína que seriam revendidos lá em Cajobi. Eles tinham buscado em Bebedouro. Como eu disse, os 2 foram presos em flagrante. O caso agora está com a Polícia Civil lá de Cajobi, né? Embora eles tenham sido levados para a seccional de Barretos. Bom, Jonas Olmos, ficou chique o cenário, Kleber, parabéns, valeu, obrigado, Jonas. A Maria José tá falando para eu soltar a onça, queria eu ter onça, né? Maria José Nunes Barata, parabéns para a PM. A Maria José Nunes Barata tá dizendo que tá mais aliviada porque a mãe dela, a Carolina, lá em Tabapuã, tá imunizada e ela tá ansiosa pela vez dela em Olímpia. Se Deus quiser, logo chega, viu? Daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem para quem tá esperando ansiosamente a vez de imunizar. Eu acho que é revoltante, viu? Vai deixar muita gente assim como eu estarrecido. Vamos voltar a falar sobre a pandemia? Infelizmente não dá para fugir desse assunto ainda, espero que logo, logo tudo isso passe. Vamos atualizar os números aqui de Olímpia que trazem um pouco mais de tranquilidade para a gente, viu? A Secretaria de Saúde de Olímpia informou no boletim de ontem, no final da tarde, que recebeu 29 resultados negativos, 14 positivos para a Covid e confirmou mais uma morte de uma mulher de 50 anos. Outras 29 notificações suspeitas foram registradas e, por outro lado, mais 46 pessoas estão recuperadas. Com as atualizações, a cidade chega a 6.998 casos confirmados, destes 6.747 estão curados, ou 96%, 191 morreram e 36 estão internados em hospitais de Olímpia e região, sendo 22 em UTI e 14 em enfermaria. O município ainda aguarda resultados de 147 suspeitos. Um deles está internado. Entre os positivos temos 8 mulheres com idades entre 20 e 58 anos e 6 homens com idades entre 24 e 68 anos. E a gente começa a observar que o número de idosos confirmados está diminuindo, cada vez mais jovens acometidos pela Covid-19 e também se agravando, né? Bom, tivemos ainda uma morte. Como a gente sempre fala, quando se trata de vida perdida, qualquer número acima de 0 é muito, traz preocupação, traz tristeza para a gente. Mas a gente está vendo aí uma diminuição no número de novos casos positivos, no número de novas notificações suspeitas, número de confirmados ativos. Coloca de novo para a gente, por favor, aí, Reginaldo. Não, aqui não, lá na tela só o boletim mesmo. 60 confirmados ativos. Vocês devem se lembrar que 2, 3 semanas atrás a gente falava em 200 confirmados ativos. 220, 250, 180, 190, caiu para 60. E eu sempre falo, vamos ficar atentos aos confirmados ativos. Infelizmente, o número de internados ainda é alto. Temos hoje 36 internados, 22 em UTI. Mas a gente sempre fala que esse é um dos últimos indicadores a apresentar queda, porque quem é internado fica 20 dias, 30 dias, 40 até internado. Mas a gente já está vendo uma diminuição no número de confirmados ativos. O número de suspeitos ainda é alto, 147, mas já chegou até mais. Chegamos a passar de 200 suspeitos também. Então a gente vê o conjunto. O número de suspeitos está diminuindo, confirmados ativos também. Positivos em 24 horas vem caindo. O final de semana agora nós tivemos um número muito pequeno de confirmados, por ser um final de semana, 3 dias. Então está vindo uma luz no fim do túnel. A gente... Sempre que... Aquela história que a gente fala, a notícia ruim, infelizmente a gente tem que passar para você. Mas as boas a gente não esconde. Isso, inclusive, foi o lema, né, o tema de uma campanha lá da Record TV. As notícias ruins a gente informa, as boas a gente não esconde. Então, está tendo uma luz no fim do túnel. Está percebendo uma melhora nos indicadores. Mas a gente, claro, pede para que a população colabore, porque não é porque está assim que vai deixar de usar máscara, deixar de manter o distanciamento, vai sair todo mundo para aglomerar, vai todo mundo para festa, vai beber na avenida, todo mundo nada. Calma.
Não é o momento para isso. Mas o que me traz conforto é ver que a gente está cada vez mais perto desse momento. Essa hora está chegando, está cada vez mais perto. Então a gente pede só mais um pouquinho de paciência, colaboração, senão a gente vai colocar tudo a perder e aí depois começa a piorar tudo de novo. Então assim, é com muita satisfação, embora, repito, ainda fico triste porque tivemos um óbito nas últimas 24 horas. O ideal seria que ninguém mais morresse. Mas esses indicadores trazem mais esperança para a gente. Então a gente torce para que continue assim e para que as pessoas não relaxem com essas boas notícias. A gente gosta de trazer uma notícia dessa, mas às vezes a gente fica preocupado em tranquilizar a população, a ponto da população relaxar achando que já passou e que pode aglomerar, porque não é essa a realidade ainda. Tomara que em breve seja, mas ainda é hora de continuar com os cuidados. Mas já temos uma luz no fim do túnel. Parece que as coisas estão começando a andar, a fluir. Bom, mas para isso também a gente precisa do quê? Vacina, vacinação. A gente volta a falar agora sobre a vacina porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, disse ontem que os dados informados pelo Instituto Butantan no pedido de testes da vacina Butanvac estão incompletos e não atendem aos requisitos técnicos. O órgão federal disse ainda que solicitou informações e documentos para analisar a autorização de estudos com humanos do imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pelo Instituto Butantan. Vamos ver os detalhes. O governo brasileiro recusou pelo menos 11 ofertas formais para comprar vacinas contra o coronavírus. O número já faz parte da lista de fatos que devem ser investigados pela CPI da A Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que faltam documentos para aprovar os testes da Butanvac. O anúncio foi feito após a análise técnica dos documentos e informações apresentadas para autorização de testes em humanos, os chamados ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19. A Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, teve o registro solicitado à Anvisa na última segunda-feira. A aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil segue suspensa em diversos municípios por conta do atraso na entrega de um novo lote da Coronavac. Somente no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, mais de 1.000 pessoas já estão com a segunda dose atrasada. Pouco mais de 20 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no país. O número representa 18,8% da população. A segunda dose foi aplicada em quase 14 milhões de brasileiros, 8,69%. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri. Obrigado, Rafael. A gente está vendo aí em relação à falta de imunizantes para a segunda dose em diversos locais. Nós já vamos explicar por que a gente pode também atribuir isso às nossas autoridades. Mas antes nós temos um outro ponto aqui que é interessante a gente chamar a atenção. A gente já fez esse alerta aqui esses dias, né? Mas não custa lembrar de novo. Muita gente que recebeu a primeira dose tem deixado de receber a segunda dose. Então vamos lá, gente, vamos colaborar. Quem tem direito, quem tem vacina, a gente está vendo um monte de lugar aí que não tem dose para aplicar. Aqui nós temos dose e o povo não está indo receber a vacina. Isso é mais triste, mais preocupante ainda. Daqui a pouco eu vou falar quantas pessoas no Brasil deixaram de tomar a segunda dose, mas a própria Prefeitura de Olímpia emitiu um comunicado demonstrando essa preocupação. São quase 10 mil olimpienses que já receberam a primeira dose da vacina, mas tem que tomar agora a segunda dose também, tá? Senão o ciclo de vacinação não vai ser completo, não vai adiantar nada a vacina que você tomou, e além disso você desperdiçou uma dose. Porque você não quer tomar a vacina? Não vai! Embora eu já falei aqui, tem que ir por você e pelos outros. Mas não quer? Então não toma nem a primeira. Você vai tomar a primeira, não volta para tomar a segunda, você vai perder o imunizante. Essa dose poderia ter sido aplicada numa outra pessoa. Então, vamos ter um pouco de consideração, vamos ter comprometimento com a nossa saúde, em primeiro lugar, porque se a pessoa faz uma coisa dessa, demonstra que ela não se preocupa nem com ela mesma. E aí também, automaticamente, ela não se preocupa com mais ninguém, né? Porque a vacina, repito, tem que ser tomada... porque você tem que bloquear a circulação do vírus. Faz bem para você e faz bem para a sociedade, para a comunidade. Nós precisamos atingir a tal da imunidade de rebanho.
Então volte para tomar a segunda dose, você que ainda não tomou. A gente está falando aqui que segunda dose para idosos de 68 anos aqui, a Olímpia está sendo aplicada. Se você tem alguém na sua família nessa faixa etária, já veja se tomou a segunda dose ou não, porque ó, segunda dose vacina aqui no Brasil, vamos ver rapidinho quantas pessoas deixaram de tomar até agora, atualização do Ministério da Saúde, ó. As secretarias de saúde estão buscando os fujões da segunda dose da vacina. Sabe o que está acontecendo? Mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o Brasil deixaram de tomar a segunda dose. 1,5 milhão, que já poderia estar completamente imunizado, está desperdiçando essa chance, gente. Pra você ter uma ideia, tem alguns lugares que eles estão buscando esse povo em casa. A Secretaria de Saúde tem que ir na casa das pessoas perguntar por que elas não voltaram para tomar a segunda dose. Então, vamos ter um pouco mais de consciência, né? Porque a população, o problema é que você vê como nós estamos vivendo um momento sério. As autoridades não estão enfrentando o problema com a seriedade que o momento pede. A população também está relaxando nos cuidados. Ainda bem, que eu acho que é Deus, que os números estão apresentando queda e tal, mas poderia ser muito melhor, porque já pensou, se todo mundo estivesse olhando para o mesmo objetivo, estivesse remando junto, como que a gente já teria passado por isso? Porque, né, com todos esses obstáculos, a gente já está percebendo uma queda nos números. Imagina se tivesse feito tudo bonitinho como manda o figurino, até como outros países estão fazendo e já estão começando a ter flexibilizações ainda maiores, como Israel, que já liberou o uso de máscaras, os Estados Unidos também que fez esse anúncio, como seria bonito, né? Mas agora vamos falar sobre outro assunto de vacinação que também causa revolta. Além daquelas pessoas que têm direito às doses e não tomam, o governo brasileiro poderia ter começado a vacinar muito antes. O governo recusou 11 ofertas formais de fornecimento de vacinas contra a Covid. O método do Ministério da Saúde para dizer não sempre foi o de ignorar as propostas, não disse nem não nem sim. O número leva em conta apenas os episódios em que há comprovação documental da omissão do governo e já é de conhecimento dos senadores que vão compor a CPI. Vamos ver. O governo brasileiro recusou pelo menos 11 ofertas formais para comprar vacinas contra o coronavírus. O número já faz parte da lista de fatos que devem ser investigados pela CPI da Covid instalada na manhã desta terça no Senado. Os senadores querem saber por que o Ministério da Saúde ignorou as propostas. Das 11 propostas recusadas, 6 são da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e que chegou a ser chamada de vacina chinesa pelo presidente da República. O Butantan tem os documentos. O primeiro deles foi enviado ao Ministério ainda em julho do ano passado. A mais famosa das recusas a ser investigada é a do laboratório Pfizer, que em agosto do ano passado ofereceu 70 milhões de doses ao governo brasileiro. Mesmo com a promessa de entrega de vacinas em dezembro, a oferta acabou recusada. E a desculpa é que o laboratório não se responsabilizava pelos efeitos colaterais possivelmente provocados pelo imunizante. O senador Randolph Rodrigues também lembra 2 negativas do governo brasileiro em participar do consórcio COVAX Facility, que foi coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Só na terceira tentativa é que o Brasil acabou aderindo ao acordo. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Aí, valeu então, Humberto. Vocês viram quando a gente fala, né, que teve omissão de todos os lados? Tá aí, 11 ofertas de vacinas. 11. E o problema não é que essas vacinas tinham problema, eu estava certo desde o início, não. Depois a gente começou a correr atrás para comprar essas vacinas. A da Pfizer. A gente teve oferta de 70 milhões de doses. Olha quantas pessoas, quase metade, né? Não vamos colocar metade, porque primeiro a da Pfizer também tem a segunda dose, né? É um período maior, mas tem, ou não. A da Pfizer é dose única, eu não me recordo agora. Tem a da AstraZeneca, eu sei que o período é um pouco maior, são 3 meses. Acho que a Pfizer é dose única, né? Acho que a Pfizer é uma dose só. 70 milhões de brasileiros, nós somos 180, 190 milhões? Nem lembro qual é a população agora. 200 milhões. Mas já dá para vacinar bom tanto. Somando depois com a Coronavac, com o que nós já conseguimos, mais 70 milhões de doses, olha como já estaríamos adiantados na vacinação, fora as outras ofertas, né? Foram 11. E quando a gente fala de 11, são 11 que tem provas, são 11 documentadas, fora outras conversas informais que talvez surgiram e não chegaram nem ao ponto de formalizar a oferta. E um monte de gente morrendo. Como fica, será, a mente dessas pessoas
Será que elas têm um pouco de consciência? Olhar e falar, gente, se tivesse a vacina, talvez a situação seria um pouco menos grave. Vacina nenhuma tem 100% de eficácia contra nenhuma doença. Qualquer doença, não tem vacina no mundo com 100% de eficácia. Mas diminui a gravidade. Olha o tanto de idosos que a gente conseguiu poupar depois que começaram a vacinar. Hoje, os jovens estão morrendo. A maioria é jovem. A maioria não está na faixa. Quando você vê alguém que morreu, raramente você vai ver alguém que está recebendo a vacina. Essa senhora aqui de Olímpia que morreu ontem, 50 anos. Não está na faixa etária da vacina. É raro a gente noticiar agora aqui, quando a gente pega os boletins da prefeitura, pessoas que estão na faixa de vacinação. Olha quantas, às vezes até pega, mas é bem menos grave o quadro infeccioso. Quantas pessoas, quantas vidas poderiam ser salvas? O duro é isso, né? A gente até conversava sobre isso de manhã. Esse e se tivesse começado antes, se não tivesse ignorado essas propostas, como a situação estaria? Esse si eu acho que mata a gente mais do que qualquer coisa. Eu acho que para a família de alguém que perdeu um ente querido para o coronavírus, para a Covid-19, ouvir isso, eu acho que é muito revoltante. Eu tenho amigos que perderam a mãe para a Covid. Teve uma pessoa específica, não vou citar o nome aqui, mas perdeu a mãe para a Covid e eu me recordo até hoje. A mãe estava entre as primeiras pessoas a receber a vacina. Ela morreu num domingo. Na segunda-feira, sem ser a imediatamente seguinte, na outra segunda, começou a vacinação. E ela postou, se minha mãe tivesse conseguido esperar um pouquinho mais. Aquilo dói o coração, porque a gente fala, se o governo tivesse começado as tratativas lá em junho, sabe, é isso que nos revolta, é isso que nos entristece. E não é ninguém aqui que está querendo tirar ninguém do poder, ninguém que está aqui querendo tocar o terror, a gente está aqui para mostrar o que está acontecendo. Para que a população possa cobrar também. Isso depois não quer ser chamado de genocida, né? Bom, vamos seguindo aqui com o nosso Jornal Regional. Mais de 40 milhões de doses contra a Covid-19 foram aplicadas. E mesmo com a imunização, os cuidados com a doença devem ser mantidos, porque, como eu disse aqui, nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Vamos acompanhar os detalhes. Seu Valdemar tem 80 anos, já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19 e, mesmo assim, não descuida das medidas de proteção. Eu estou muito feliz por ter tomado já minha 2ª dose da vacina, mas quero deixar bem claro para todos os senhores que todo cuidado é pouco. Mesmo tomando a vacina, dê continuação à máscara, dê continuação na distância, lavando as mãos, usando álcool gel. Sempre é bom a precaução, mantenha sempre a precaução. O seu Valdemar está certíssimo, porque os médicos explicam que não há uma produção de anticorpos imediata no organismo para combater a doença. Só de 2 a 3 semanas após a primeira dose e, efetivamente, após a 2ª dose da vacina. Independente da produção de anticorpos ou não, o fato é que nós precisaremos manter essa etiqueta social de uso de máscaras, de distanciamento social, de higienização de mãos, por um período mais longo. Neste momento em que nós ainda estamos tendo uma alta transmissibilidade em quase todo o país, ainda é necessário manter as demais medidas preventivas. A vacina não pode ser considerada uma liberação para baixar a guarda ou para frequentar aglomerações. Nós vamos sair dessa, mas como é que nós saímos? Um ajudando o outro. Aí tá certinho, tem que manter mesmo todos os cuidados, como a gente já falou aqui, até porque você pode estar imunizado, tem outra questão nisso aí, viu? Você pode estar imunizado, mas eu já falei sobre isso, o imunizante, a vacina, não é algo que cria ali uma capa em você, um repelente, que o vírus bate e volta. Você continua portando o vírus. O que pode acontecer é que você pode não desenvolver sintomas, o seu organismo vai combater o vírus antes dele começar a agir no seu corpo. Só que você continua sendo um vetor, você continua sendo um portador do vírus. E aí nem todo mundo está vacinado. Aí você está vacinado, acha que está lindo,
começa a ir para a casa dos outros que ainda não tomaram a vacina. Você pode estar espalhando o vírus do mesmo jeito. Por isso tem que continuar usando a máscara, distanciamento, ficar em casa, porque nem todo mundo está vacinado também. Eu vi profissional da saúde que tomou a vacina e falou, agora eu estou vacinado. Começou a fazer churrasco, começou a aparecer na casa do parente de domingo, o parente que está se cuidando. Aí ele esqueceu que ele está vacinado, mas o parente não. E ele pode estar, ainda mais ele que tem uma carga viral enorme, que ele tem contato todo dia, ele pode estar com o vírus assintomático. O vírus não faz nada no organismo dele, mas está ali, porque, repito, a vacina não cria uma capa que o vírus bate e cai. E aí você pode passar o vírus para outra pessoa. Então, nem todo mundo está vacinado, nem todo mundo. Quase ninguém está vacinado, né? Então, é interessante que você continue mantendo os cuidados também. É aquilo que a gente fala, por você e pelos outros também. Agora, para finalizar, faltando 3 para meio-dia, vamos falar sobre o programa de manutenção do emprego e renda, programa emergencial, porque ele vai ter um investimento de 10 milhões de reais para ajudar o trabalhador neste momento de pandemia. A medida provisória foi editada hoje e a gente vê os detalhes agora direto de Brasília. Além desse crédito extraordinário, foram publicadas uma série de medidas trabalhistas exatamente para ajudar o empregador nesse período difícil de enfrentamento da crise causada pela pandemia da Covid-19. O texto traz opções parecidas com a MP 927, que parou de vigorar em junho do ano passado. E entre as medidas estão a possibilidade de teletrabalho, a antecipação de férias, a concessão de férias coletivas, a antecipação dos feriados, o banco de horas e a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Também há novidades em relação ao FGTS. Os empregadores não precisam pagar as parcelas do FGTS referentes aos meses de abril, maio, junho e julho. Eles podem pagar esse valor depois, desde que a última data, de forma parcelada, desde que o último pagamento ocorra até setembro de 2021. Exames médicos ocupacionais de rotina não são mais obrigatórios, só se a pessoa for demitida e estiver em regime de teletrabalho. E os estabelecimentos de saúde vão poder prorrogar a jornada dos profissionais, inclusive em atividades insalubres, exatamente porque esses trabalhadores estão na linha de frente de enfrentamento à Covid-19. E olha, uma outra medida provisória também assinada pelo presidente Jair Bolsonaro institui um novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O BEM, ele tem como objetivo manter o emprego das pessoas e também a renda dos trabalhadores. Foi criado um novo benefício emergencial que vai ser pago pela União e se houver suspensão do trabalho ou redução proporcional das horas trabalhadas, desde que não haja demissão, o empregador pode recorrer a esse benefício para pagar um empregado. A medida ela abre um crédito extraordinário de quase 10 bilhões de reais. Essa medida provisória, essa medida do crédito extraordinário e também sobre as novas regras trabalhistas passam a valer nos próximos 120 dias. E lembrando que no ano passado, 1,5 milhão de empregadores recorreram a esse benefício para sustentar as contas nesse momento difícil de pandemia. Aí tomara, né, que dê resultado, porque mais desempregados, que a gente já tinha 13 milhões, aí vem a pandemia, a situação foge do controle, tomara que surta algum efeito, a gente está torcendo para isso, porque senão... E lembrar, voltando àquele assunto, que se tivesse vacinação mais cedo, a economia voltaria a girar mais rápido também, né? É lamentável. Bom, agora meio-dia em ponto, hoje, 28 de abril, Reginaldo! Hoje é o dia da sogra, Reginaldo. É que eu não tenho, por isso que eu não lembrava. Mas agora eu lembrei aqui, meus registros mostraram que hoje é o dia da sogra. Abraço, então, a todas as sogras. Quer mandar um abraço para sua sogra, Reginaldo? Abraço. Como chama a sua sogra? Marli. Marli. Abraço para dona Marli, então. Eu vou mandar um abraço para minha mãe, dona Cida, porque ela é sogra também, né? Tem minhas irmãs que são casadas. E falando nisso, tem ainda vaga para mais uma, né, uma nora lá para dona Cida. E que, diga-se de passagem, é uma boa sogra, viu? Vou dizer isso. Entendeu? Vamos ver, quem sabe vai o negócio. Né? Diga-se de passagem, é a sogra que toda nora sempre quis ter. E falando em sogra também, é outra coisa. Você sabia que eu sou o genro que a sua mãe queria? Vou fazer ela muito feliz. Para de ser egoísta, para de pensar só em você e pensa nela também, no dia da sogra. Tá vendo? Que coisa? Bom, mas é isso aí, um abraço a todos. Agora, você sabe por quê? É dia da sogra hoje, eu acho que todo o restante do ano é dia do sogro, né, coitado, que tem que aguentar a sogra. Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus, meio-dia. Nem que eu acho que depois dessa aí que eu não consigo uma sogra mesmo.
Mas tudo bem. 12:01, um forte abraço. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui antes de ir embora, né? Às vezes eu vou embora, eu deixo o povo falando sozinho aqui. Deixa eu só finalizar aqui os comentários. Ó, a Maria José tá comentando aqui, ó, a respeito da vacina. Vamos ver aqui rapidinho. Muito revoltante. Imagina as crianças que estão ficando órfãs, vão crescer com essa revolta e com o coração destruído por irresponsabilidade de um governo que vai ficar para a história como o pior do nosso lindo Brasil. Essa dor não tem remédio que cure. Tá aí o comentário então da Maria José Nunes Barata aqui com a gente. Valeu, Maria, aquele abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Agora sim, 12:02, estou indo embora. Cuida bem de você para mim, a gente se fala amanhã, a partir das 8 com o Show da Manhã e a partir das 11 com o Jornal Regional. Tem alguma sugestão de reportagem? Mande pra gente, o WhatsApp tá aí na tela, 3280-6603, quem tá pelo rádio, eu vou falar de novo, telefone 17-3280-6603, este é o número tanto para você ligar para participar com a gente aqui por voz, quanto para mandar mensagem no WhatsApp também, chama no probleminha, no nosso Difuzap. Um abraço a todos, fiquem com Deus, a gente se fala amanhã, fui!